A lição número 6 é a seguinte da nossa série de lições quando estamos aprendendo sobre a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém. E a lição número 6 hoje é intitulada Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Não podia ser diferente o texto para leitura bíblica em classe. É Atos capítulo 5, de 1 a 11, onde nós vemos o relato do que aconteceu com aquele casal chamado Ananias e Safira, segundo o texto bíblico. Havia algo acontecendo no meio da igreja. Nós temos estudado sobre essa demonstração de amor, de caridade, de, enfim, divisão, né? Compartilhamento, melhor dizendo, dos bens das pessoas, e eles tomaram parte neste sentido, mas fizeram escondendo a verdade. Ninguém pediu para eles darem nada. Isso aqui é interessante, e Pedro, usado pelo Espírito Santo, fala isso, né? Nós conhecemos bem esse texto, nós vamos passar a leitura do texto, com certeza você como professor estudou, leu este texto e conhece, não é? E sabe que ambos, Ananias e Safira, naquele mesmo dia que Pedro os confrontou, ambos morreram. Algo duro para nós lermos, algo difícil para nós entendermos, principalmente porque não se vê Deus fazendo isto hoje. Pelo menos não se entende, eu penso que na minha vida mesmo eu nunca escutei testemunho tal como esse. No entanto, por Deus permitir que isto acontecesse e que ficasse registrado neste livro das Revelações, é que nós trazemos essa história para o nosso estudo hoje. Porque através dela, entre todas as demais que estão neste livro, Deus nos está ensinando algo sobre ele, sobre como Deus vê as coisas, e nós devemos temer e aprender dele. Então vamos à nossa introdução do nosso comentário. Diz: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprendemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro, negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Duas palavras me chamaram a atenção nesta introdução, e eu acho que a introdução, ela, na sua maioria das vezes, deve ser um bom ponto de contato da aula, ou seja, do assunto da aula com os alunos. E uma das maneiras de tratar este contato, nós falamos um pouco disso na nossa aula simplificada que nós estamos fazendo no trimestre passado, e se você é novo no nosso canal, muito bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros. Trimestre passado nós tínhamos 2 tipos de lições apresentados para você neste canal. Uma lição que é a minha tradicional, 3 tópicos, 3 subtópicos, um pouco mais dinâmica, uma didática diferenciada. No entanto, esta lição aqui comentada, no trimestre passado nós chamávamos de aula simplificada, porque tentávamos facilitar para os irmãos cujos temas estudados trimestre passado e anterior foram difíceis de maneira mais fácil para o entendimento. Então, naquele caminho, e nós vamos estar gerando algumas coisas comuns entre um estilo e outro aqui, né? Nós fazemos perguntas que levam o aluno a pensar. E parte do nosso trabalho é fazê-lo pensar e gostar de fazê-lo pensar na palavra de Deus, de aprender da Bíblia para o seu próprio coração. O Senhor não nos propôs uma religião que alguém mastigaria e passaria isso para a nossa boca. Não. Deus, principalmente no tempo agora de Jesus Cristo no Novo Testamento, abriu o caminho para que nós tivéssemos acesso e nos fechou esta revelação completa e permitiu que esta escritura, que foi tão perseguida historicamente, estivesse em nossas mãos. Para quê? Para que todos nós tivéssemos acesso a ele. Não só temos ao livro, mas todos os crentes nascidos de novo tem o Espírito de Deus habitando em seu coração, o que nos dá uma capacidade espiritual. Não estou dizendo que torne-se 100% fácil, tudo entendível, outro assunto, né? Mas capacidade de aprender da palavra de Deus. E eu quero entender, pelo que eu leio da Bíblia, que a vontade de Deus é que nós
aprendamos, que nós leiamos, que nós vamos, cada um de nós, mesmo você vai dizer, ah, irmã, é tão simples a pessoa, tudo bem. Que leia um versículo, que aprenda de um texto, que aprenda devagar, mas que aprenda direto da palavra de Deus. Então, nós vimos nessa introdução duas palavras aí que você pode questionar as pessoas. Primeiro, lucrar. É uma questão que o comentarista depois vai fazer algumas colocações, porque não está escrito na Bíblia diretamente. Essa é outra coisa interessante. Aquilo que é escrito porque Deus revela, nós temos que abrir o olhão, porque Deus disse o que aconteceu e disse o porquê. E muitas escrituras, nós temos que olhar com atenção porque Deus explica o que está no coração das pessoas e às vezes a gente não entende isso. Mas outras, como esta, diz o que eles fizeram, mas não explica a intenção. Então, aquele casal não tinha nada que dar dinheiro, nem casa, nem vender para ninguém. Mas eles venderam. Eles venderam, só que na hora de dizer para Pedro e trazer o dinheiro para entregar, eles disseram, tá aqui o valor da nossa casa, e não era o valor total. A princípio, a gente até pode dizer, mas caramba, deram, talvez, eu imagino que foi a maior parte. Qual o lucro deles, se eles não precisavam dar nada? O problema não foi o lucro. O problema que foi exposto pelo Espírito de Deus e por Pedro, usado por ele, foi a mentira, que é o assunto da nossa lição. Mas a pergunta é, eles lucraram? Pergunta aí, o que você acha que eles lucrariam por quê? Provavelmente algum aluno vai falar sobre a fama, sobre a questão de eles serem iguais os demais que estavam dando, qualquer coisa por aí. Mas uma das segunda palavra-chave aqui da introdução é quando o comentarista diz que quando nós fazemos isto, nós estamos a serviço do diabo, pai da mentira. Então, essa palavra a serviço do diabo que ele repetiu aqui é uma palavra forte, mas é uma colocação bíblica, eu entendo. Por quê? Não só neste versículo, mas daqui a pouco a gente vai estar lendo também em Mateus 5,37, nós vamos ver isso. Sim, sim, não, não, é o que diz o texto de Mateus. O que passa disso, disse Jesus, é de procedência maligna. Então, quando nós falamos algo que é de procedência maligna, nós estamos a serviço de quem? A serviço do diabo. Mesmo que na dimensão do que nós estamos falando aqui, no contexto, melhor dizendo, estamos falando da igreja. Veja bem, ninguém está falando do mundo aqui. Então, essa lição, querido irmão, querida irmã, vai ser para nós, e quando você falar isso para o seu aluno, não é? É para aplicar para as nossas vidas. E vamos apagar aqui neste tempinho que a gente vai ficar aqui, eu estou dizendo como você dizendo para o seu aluno, né? Nós vamos falar conversa de crente para crente e vamos estar usando a Bíblia Sagrada. Então, essa é a introdução no primeiro tópico da nossa lição e nós estamos na lição de número 6. A mentira é o assunto principal desta lição. Tópico número 1 vai dizer o diabo é o pai da mentira e no primeiro subtópico eu sugiro que você possa dar 6 versículos. Eu penso que eu coloquei aqui 2, 4, 5 versículos. Talvez você possa botar 6 com o que está o de Atos aqui, que é parte da leitura, não é? E você dividir na turma, um para cada um, ter 6 pessoas, né? Podendo ler o versículo e explicar o que esse versículo tem a ver, como ele mostra Satanás tendo esta natureza mentirosa e a sua atuação. Então, os versículos que eu vou colocar aí, o primeiro é Gênesis 3, 4 e 5. Este não está no que o pastor José Gonçalves escreveu, tá? O seguinte, 1 Timóteo 2 e 14, também não está. O seguinte é Atos 5 e 3, e é parte da lição, inclusive. O seguinte é João 8 e 44, também está escrito aí, né? O seguinte vai ser Atos 13 e 10, também está no texto aqui da comentário. E o último não está, é Mateus, eu mencionei ele aqui um segundinho atrás, 5 e 37, tá? Então, estes textos aí é para você fazer esta dinâmica na classe. Vamos ler o primeiro subtópico e aí depois você divide estes textos. Eu vou estar lendo cada um dos textos para você e você vai permitir que cada um explique. E você, como professor, pode fazer uma pergunta para a pessoa acerca daquele texto. Você pode, a partir do que ela falou, talvez comentar alguma coisa a mais, explicar alguma coisa a mais. Fique à vontade de fazer isso, mas eu achei interessante a gente poder fazer essa dinâmica, uma vez que este primeiro subtópico é o que mais eu proporia, não é? Versículos para nós estarmos lendo aí. Então, vamos lá. É da natureza satânica mentir. Estou lendo o tópico 1, subtópico 1. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro, olha o texto aí, que é o primeiro que a gente vê.
Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É Atos 5:3. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Claro que aí vem o nosso parênteses que a gente fez na introdução, né? Que lucro eles tinham em mente, ninguém sabe. A verdade é que o pastor José Gonçalves não sabe ao certo, se pode falar, outros comentadores do texto da Bíblia também podem achar alguma coisa, né? Nós individualmente podemos achar, mas o fato é que não está escrito qual sentimento os motivou a mentirem. Ananias deu lugar ao diabo, que levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é pai da mentira, e nós vamos ler isso no texto de João 8:44. Satanás está por trás de toda mentira e engano. Eu não listei o texto de 2 Tessalonicenses 2:9 e 10, porque este texto está relacionado com o aparecimento do anticristo. Então, está relacionado com a operação diabólica neste tempo. Eu entendi que não seria o ideal misturar o tempo que nós estamos vivendo da igreja com o tempo de atuação do anticristo, mas ali também, se você quiser ler, está evidenciado Satanás enganando, continuando a enganar em todos os tempos, ou seja, sempre que o diabo operou. E olha, se quiséssemos acrescentar aqui, até depois do milênio, diz que depois dos 1000 anos, que Satanás vai estar preso, ele vai ser solto, ele vai sair a enganar as nações. Então, o engano, a mentira, é o que ele é, e é isso que nós estamos provando aqui, e os seus alunos vão ter oportunidade de ler os versículos bíblicos e falar alguma coisa, dizendo, olha, realmente Satanás é mentiroso porque ele agiu assim, ou ele é assim, Deus diz na palavra isso e aquilo, ok? Então, eu não listei, mas fica à vontade de usar, já dei para você o contexto aqui. O apóstolo Paulo, eu estou lendo a penúltima frase aí, do primeiro subtópico, viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. Tá, o texto de Atos 13:10, que a gente vai ler também. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Então, vamos ler os textos bíblicos que os seus alunos vão ler. Gênesis 3, 4 e 5, vamos lá. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, você vai perguntar para o aluno que leu, qual o problema aí? Qual é a mentira? E a mentira está em tudo que ele falou. Mas o primeiro e principal está no versículo 4. Por quê? Porque Deus disse claramente a Adão, no dia que comerdes deste fruto, Adão, certamente morrerás. E no versículo 4, a serpente diz à mulher, certamente não morrerás. Ou seja, o diabo abertamente disse exatamente o oposto do que Deus disse, afirmando o oposto. E isso, irmãos, é muito importante este princípio ser observado por nós que tememos a Deus, que queremos permanecer no caminho de Deus, porque nós vamos ver isso não só neste texto, mas em muita doutrina hoje que está entrando nas nossas igrejas, que tem sido ensinada como verdade. A gente vai tocar um pouquinho nisso na lição mais para frente, mas que são opostas ao que Deus diz na sua palavra. E foi o que o diabo fez. Ele faz isso desde o princípio. Estamos comprovando pela Bíblia aí, né? Então, no versículo 5, ele faz a dialética dele aí, né? Ah, porque se você fizer, você vai ser como Deus, Deus sabe disso. Enfim, mas o ponto-chave está no versículo 4, que é a mentira completamente contrária. Talvez nesse sentido você tenha que ajudar o aluno, você pode até achar o versículo lá, está no capítulo 2, não é? Que diz que Deus disse certamente morrerás. Mas aí está a resposta do primeiro versículo. 1 Timóteo 2,14 é o que aconteceu por causa deste texto de Gênesis. Veja lá. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi enganado, mas também pecou, né? Mas a mulher foi enganada, ou seja, como é que se engana alguém? Como é que se engana? É falando falsidade. A pessoa acredita numa coisa e você vai lá e vai enganá-la. Você vai dizer que não é bem assim, né? Você vai iluminar uma outra coisa, vai mostrar diferente. Foi isso que Satanás fez para com a mulher e a enganou. E a consequência está aí, ela caiu em transgressão. Então, pecado, transgressão contra Deus.
Pecado não é outra coisa, não é coisinha feia, não é manchinha na sua vida, não. Pecado é transgressão contra Deus. Aconteceu para a mulher porque ela foi enganada e o homem não foi enganado, mas da mesma maneira e pior, porque não foi enganado, com toda a consciência, quem ouviu a voz de Deus foi ele, ainda assim ele pecou. Então nós vimos estes dois versículos aí. Atos 5:3 está na lição aí, né? Disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás seu coração. Então, o que aprende-se daí? Aprende-se que Satanás, ou seja, esta virtude da mentira, enche o coração do homem. Existe esta possibilidade da gente acreditar na mentira e começar a planejar em cima dela, a fazer história. E diga-se de passagem, quem de nós, seres humanos, não tem essa experiência? Por favor. Que quando a gente tem uma história que não é a verdade, você já viu quanto tempo você e eu gastamos? Nós, aqui crente mesmo, irmãos, porque todos nós somos tentados. Mas temos que conhecer pela Bíblia quem é que está por trás. Tem a nossa natureza caída, mas que está em harmonia com o príncipe deste mundo. Agora, tem uma coisa. Em Cristo e por causa do Espírito Santo que vive dentro de nós, nós temos poder para dizer não. Esta é a grande diferença. Crente tem poder espiritual para dizer não. Como a gente vai estudar logo aqui, daqui a pouquinho, né? É a vontade de cada um, como é que se diz aqui? Uma escolha. Mentira é uma escolha. Então vamos lá. Segunda coisa de Atos 5:3 foi a questão de encher o coração. João 8:44. Vós tendes por pai, é Jesus dizendo, ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, ou seja, os desejos do diabo. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus aí não poupou palavras. Na verdade, ele estava confrontando pessoas, judeus, religiosamente do judaísmo, que tinham a esperança naquilo que foi revelado no nosso Antigo Testamento, seria, no melhor dos sentidos, os crentes de hoje. Ele estava acusando que eles tinham por pai ao diabo, porque eles estavam satisfazendo o desejo do diabo, que era mentiroso, que nunca se firmou na verdade. Ou seja, se nós traduzirmos isso para a nossa realidade, quem não se firma na verdade, tem até um texto que Paulo fala, né, que são pessoas que resistem à verdade. Falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos irmãos resistem à verdade. Então, estes aí, religiosos também. Aí ele fala, ele abre para dizer, Satanás, o diabo, ele nunca teve verdade nele, ele nunca amou a verdade, não há verdade nele, tudo que ele fala é mentira. Então, é um aprendizado para nós aí. O Atos 13:10 é uma coisa mais prática, né? Assim como foi o de Ananias e Safira, de 13:10 também. Diz, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. E o contexto aí, o pastor nos dá aqui, né? É Paulo enfrentando Elimas, o mágico Elimas. Paulo estava evangelizando o procônsul Sérgio Paulo, ou seja, ele estava no trabalho, numa obra, numa conversa de evangelizar, e este Elimas só perturbava. Então, a coisa chegou a um ponto que Paulo sentiu de Deus de virar-se para Elimas e dizer estas palavras e depois dizer que ele ficaria cego, e o homem ficou cego. Mas com isso a pergunta é, o que ele estava fazendo? Como ele estava enganando, sendo malicioso, sendo inimigo da justiça? Estava perturbando. Com certeza, Elimas estava dizendo coisas, estava enganando. O diabo estava atuando nele para impedir a salvação, para enganar, para tirar do caminho da verdade ao procônsul. Enfim, é um texto, você pode ou não colocar este, eu me pergunto se eu colocaria ou não, mas no sentido de explicar aonde está a atuação do diabo aí. No entanto, Paulo diz, você é filho do diabo, e ele realmente não era crente, Elimas, né? Ele era um mágico, era alguém pagão, né? Mas estava diretamente sendo usado pelo diabo. Mateus 5:37, esse com certeza pode ficar e deve, diz, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Nós já comentamos sobre ele e você pode deixar os irmãos aí também se posicionarem.
Segundo subtópico, a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou, nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são, e veja a colocação aí, é possível, não é? Então é o entendimento, é uma possibilidade. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. Nós marcamos aí a palavra subestimar o ardil do inimigo, ainda que essa palavra vai se repetir no subtópico seguinte. Mas junto com ela é subestimar o ardil do inimigo que possui a capacidade de induzir. Capacidade de induzir. Para nossa tristeza, a nossa natureza caída, a nossa carnalidade é propensa a isso. Não é só o diabo. O diabo, nesse sentido, trabalha em parceria com o nosso fraco. Vamos colocar nessa linguagem bem popular, com o nosso fraco. Todos nós, em determinadas situações, só depende da situação para a gente ter mais ou menos propensão para mentir. Está certo? Não está erradíssimo. E Deus nos mostra neste texto como Deus se sente em relação à mentira. Mas o que nós vamos aprender deste segundo subtópico é isso. É que enquanto Satanás não força ninguém a fazer, mas ele tem uma capacidade, uma sutileza de induzir a fazer coisa errada. E eu vou propor para você ler neste tópico aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15, onde nós vamos ouvir dos falsos obreiros. Vamos lá. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que nós aprendemos aí? E que torna-se mais importante para nós. Porque, olha, irmãos, honestamente, o pastor vai falar isso aqui algumas vezes. Todo mundo sabe que mentir é pecado. Há coisas que aprender aqui, que fortalecer? Mas o que me interessa, e eu achei interessante aqui, para nós como crentes, em termos de sabedoria de crente, é entender os mecanismos da tentação e do mal para nos proteger em toda a área. Por quê? Da mesma maneira que Satanás é sutil para nos fazer pecar diante de Deus, mentindo, mas que nós sabemos que é algo agressivo, há uma sutileza ainda maior quando o diabo tenta trocar, mentir, alterar a doutrina, o ensinamento, a verdade da igreja, o que é certo diante de Deus ou não, na prática da igreja. E isto causa entre nós, crentes, grande alvoroço, porque todo mundo tem a sua opinião. Agora, eu quero deixar claro para mim e para você hoje o que a Bíblia nos diz. Que estas coisas são fomentadas por obreiros fraudulentos. Apóstolos, obreiros, trabalhadores, como diz aí, ministros, que tem cara de justiça, e o apóstolo Paulo diz, e olha, não é de chamar atenção não, porque o próprio Satanás, ele pode aparecer como um anjo de luz. E tem muita gente neste mundo que teve visões de anjos de luz e que poderiam plenamente, e em muitos casos, quando alguém me contou uma coisa ou outra, por causa do demais que está à volta, eu digo, isso não é anjo, isso é demônio. Isso é demônio.
Mas a aparição para estas pessoas, talvez você tenha experiência de ter ouvido tais histórias ou vivido isso no passado, mas estas coisas espirituais, irmãos, a gente não aprende na escola. A gente não aprende nem na maturidade humana dos anos que nós vivemos. A gente aprende na palavra. Aprende que Satanás e os demônios podem aparecer como anjos de luz, irmãos. Então tem muita aparição de anjo por aí. Escuta, por favor. Escuta, por favor. Que não tem nada de Deus. E Paulo está dizendo aí, é até do demônio, é Satanás aparecendo. Se ele pode, não é. Se ele pode fazer isso, é figurinha. Os seus ministros, os seus enviados, pessoas que já estão com o coração cheio, que ele conseguiu encher Ananias, o coração. Um crente que estava disposto a vender uma propriedade para dar o dinheiro. Amém? Ele pode. Então, esta pessoa, este ser que consegue fazer isso, os seus ministros, aqueles que já caíram na conversa da velha serpente, da mentira, vão se tornar propagadores disso, né? Então, o que nós devemos aprender aí é que existem tais obreiros fraudulentos e que eles não estão sendo usados por Deus. Agora, quando diz obreiros, apóstolos fraudulentos, eles estão agindo aonde, irmão? Me diga, por favor. É no centro lá do mal, do diabo? Não, irmãos, lá também. Pode ser. Mas quando fala de obreiro fraudulento, não está falando deste lá, está falando do obreiro da igreja. Eu volto a dizer, essa conversa de hoje aqui, da escola dominical, é para nós crentes. E Paulo foi forte de nos ensinar esta realidade, que ia aparecer, que iam vir no meio da igreja, se formou em teologia do nosso lado na escola, mas de repente deu ouvidos a espíritos enganadores através de doutrinas, irmãos, através de ensinos. Abriu o coração por aí, o diabo fomentou, tornou-se pessoa que vai passar essa semente adiante. Então, não subestimemos os ardis de Satanás, é o segundo tópico. O terceiro subtópico aí, não superestime o inimigo. Então, nós vamos ver o contraste das duas coisas, superestimar e subestimar. Subestimar. Vamos ler aí. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a, e aí foi o que eu sublinhei, eu marquei aí até o fim do versículo, revestirem de toda a armadura de Deus, é o texto de Efésios 6 e 11, né? Podemos até lê-lo aqui, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê, irmãos? As astutas ciladas do diabo. Então, o que a gente aprende isso aí? Mais um versículo. O diabo está pronto e está fazendo o que todo o tempo? Em relação a nós, em relação à igreja. Vou falar mais uma palavra em relação à verdade do evangelho bíblico. Se nós não lutarmos pela verdade da palavra hoje, ela vai sucumbir. Porque todo um montoeiro, irmãos, de outras teologias, outras visões dentro do reino de Deus, das coisas de Deus, que estão muito mais apetitosas à realidade que nós vivemos hoje do que ficar neste evangelho que é velho, mas é de Deus. É velho, mas foi Jesus quem trouxe. É velho, mas foi o Espírito Santo que deu a Paulo o entendimento para se abrir para nós, a qual nós queremos servir. O outro é mais agradável para nós, como seres humanos. Mas vamos, em nome de Jesus, cuidar e amar e lutar pela verdade da palavra. Por quê? Porque o diabo está botando cilada para todo lado. E o crente lá, eu vou ganhar aquele pregador, e olha que lindo. Não é que é verdade. Cilada, irmãos. Vamos aprender a palavra de Deus. Fale, use essa oportunidade, irmãos, nós podemos ser fracos, nós podemos ter dificuldades, eu posso não ser o melhor professor, a melhor professora, cátedra do não sei do quanto, eu posso não agradar você pelo meu jeito de ser, ou por isso ou por aquilo. No entanto, se nós podemos fazer alguma coisa pelas nossas almas e para bem da igreja do Senhor, é aprender a palavra de Deus. Então seja fiel à escola dominical, ligue para alguém que não está vindo mais, boa oportunidade para você, né? Ser usado por Deus nisso aí, professor. Olha lá. Terminando o nosso texto aí do terceiro subtópico, a expressão grega astuta cilada traduz o termo grego metodeias,
De onde procede o termo português método? O diabo é meticuloso para trabalhar metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Então, como se superestima o diabo? Uma das maneiras, ele falou aqui, no sentido, ele já ganhou na cruz, Jesus já ganhou, então tá tudo certo, a gente não tem que ter medo. Até escutei crente comentando aqui, esse negócio de diabo não existe. Eu não sei que Bíblia ele tem, mas em todas as que eu tive, diz lá, e a gente já leu um monte de versículo aqui, que até Jesus, enfim, tá na Bíblia aí, não é? Não, mas uma das coisas que eu vejo, não só houve a vitória na cruz sobre o diabo, mas uma das maneiras que eu vejo hoje em dia, muito popularizada, escuta, por favor, que isso é forte. Vai ser forte. Muito popularizada é a tal da guerra espiritual. A tal da guerra espiritual é o superestimar do diabo. Eu não estou dizendo que o diabo não é mentiroso. Eu não estou dizendo que o diabo não tem ciladas astutas. Tudo isso a gente leu aqui. Que ele é enganador. Tudo que a gente leu aqui é verdade. Por quê? Porque é o que as escrituras, a revelação de Deus nos diz. Irmão, ninguém sabe mais do diabo do que Deus. Agora tem gente por aí que está sabendo mais do diabo do que Deus. E tem mais, mesmo que tenham tido experiência com eles, a revelação para nós é esta, e a nossa submissão é o Deus da palavra. Escute, por favor, ninguém tem mais poder contra o diabo do que o Deus da palavra. Mas uma das maneiras de superestimar não é só como aqui, que é verdade, não é? Ou seja, ele foi derrotado na cruz, então não se precisa falar mais, né? Não se pode falar nada, porque senão está superestimando. Mas o que eu vejo na prática hoje de superestimar o diabo é através dessa tal batalha espiritual cinematográfica, que há livro atrás de livro e te ensina como orar. E tem orador e pastor e pregador que tal, e você tem que orar assim. E tem espírito de região, e tem aquilo de não sei o quê. Pega um texto lá e etc, e faz daquilo ali. Espírito. Irmãos, o que Jesus falou sobre isso? O que Paulo falou sobre isso? Não, aqui pega lá um negócio tal e faz um mundo, uma história e aplica. E hoje nós temos que ser escravos deste superestimar do inimigo. Quantas canções destes Betel da vida, né? Porque o inimigo, não sei o quê. Então você fala da vitória de Deus, mas está lá o tempo todo. O inimigo roubou de você, o inimigo... Vamos declarar de volta nós ganharmos o que o inimigo levou de você. O que o inimigo roubou de você, irmão? Pelo amor de Deus, me diga, por favor. Porque de mim ele não roubou nada. De mim ele não roubou nada. Não é porque eu tenha poder, não. Ele não roubou porque eu sou crente em Jesus. Agora, eu sou livre para ceder. Ele tem o poder em volta, do lado de fora, para me tentar. Agora, aqui entre nós, que é o texto bíblico também, fugir da tentação, Paulo disse para o jovem. Davi disse, eu não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. Agora, a gente está assistindo o vídeo disso, daquilo e daquilo outro, e não quer ser tentado? Aí é outros 500, né, irmão? Que Deus use você, professor, em nome de Jesus. Tá vendo? A escola dominical é para isso. E sabe o que é isso que nós estamos lidando aqui? Chama-se discipulado. A escola dominical vai te usar na maior obra. Que a primeira maior é a salvação, é vir para o reino de Deus, mas muitos vêm e se perdem aqui. E se perdem aqui por causa dessas ciladas. Mas nós temos a nobre tarefa de Deus. Então peça graça a Deus. Seja usado por Deus no ensino da palavra, professor. Então, o superestimar, como eu disse, eu vejo na prática aí, neste assunto das tais guerras espirituais, né? Vou botar aqui como exemplo, batalha espiritual. E eu estou falando no conceito daquilo que é hoje muito falado, né? Oração tem que fazer desse jeito, tem que colocar isso, até todo tipo de superstição, enfim. Ou subestimar no sentido de que não acredita, não vê a sua atuação, você é forte demais, você é mais poderoso, é forte, porque está com você, então você pode, você simplesmente subestima, não tem nada, Satanás, não, isso não tem problema. O tal do não tem nada a ver e de não ter problema, irmãos, é o engano maior de Satanás que ele pode ter colocado no vocabulário dos crentes. Não tem problema. Vamos lá, vamos passar para frente aqui. Tópico número 2, o cristão e a mentira. Mentira é uma escolha, é o primeiro subtópico.
Um fato fica evidente em Atos 5, 1 a 11, que é a história que a gente leu. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda da propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido, a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Agora, eu marquei essa próxima sentença aí. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Isto é, não sejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Eu vou ler o final, depois eu vou comentar isso aí. Neste aspecto, como vemos mais adiante, mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Ora, eu vou dizer para você que por que essa frase que eu marquei ela é importante. Responsabilidade, tá no 1 aqui, responsabilidade moral, eu vou botar aqui junto com a justiça, ok? E eu vou colocar do lado a liberdade de escolha. E eu vou dizer para você por que isso aqui é super importante. Porque este é um dos entendimentos que se aplica para todo lado. Principalmente em relação a uma doutrina da salvação, da soteriologia, que nós, como pentecostais, somos muito contrariados por aqueles que creem ou veem diferente. Mas esta colocação aqui é exatamente a prova de todas as coisas. Em que sentido? Se Deus não nos der liberdade de escolha, aqui neste caso fala da obrigação. Se nos obrigar a fazer, se nós fôssemos robozinhos de Deus, para bem com certeza, se fôssemos, no caso desse grupo que pensa dos escolhidos, ou, por exemplo, a atuação de Satanás, que é o caso que o pastor tá falando aqui, fosse uma coisa obrigada, for uma coisa imposta, que a pessoa não tem decisão, qualquer imposição de fora faz com que esta pessoa não tenha, a palavra que ele usou, responsabilidade moral. Por quê? Por que ele não é responsável? Porque alguém fez ele fazer. Se alguém te força a fazer, se você faz porque Deus te fez para ser assim e fazer assim, você não tem escolha. Se você não tem escolha, então você não tem responsabilidade. A justiça de Deus não pode ser aplicada sobre você. Ou pelo menos não seria uma justiça justa. Amém? Porque você não teve escolha. Foi imposto de fora para dentro. Então é primordial que o homem tenha liberdade de escolha para que Deus possa atuar a sua justiça perfeita como ela é. Porque nós escolhemos mentir, Deus pode dizer, não foi ninguém, ele te tentou, mas você tinha como dizer não, não disse por quê. Conhecia a verdade, não falou por quê. Então nós seremos julgados, nós somos julgados, mas graças a Deus que tínhamos no Antigo Testamento pelo sacrifício de animais e temos hoje, pela graça do Senhor, acesso ao perdão, mas pecou. Que não permaneçamos no pecado. Mas com isso eu quero só mostrar este assunto que é muito importante. Se Deus não nos desse liberdade de escolha em todos os sentidos, Deus não permite ninguém virar, principalmente nas coisas de Deus, a parte dele, porque Satanás faz determinadas coisas que ele não trabalha como Deus trabalha, ok? Aquilo que pertence a ele. Vamos falar disso. Vamos falar de Deus. Deus não faz ninguém robozinho dele. Todo mundo é livre do começo ao fim, da hora de aceitá-lo, de andar no seu caminho até o fim da sua vida, todos os dias ali. Para quê? Para que possa a pessoa ter responsabilidade e, portanto, diante da justiça de Deus, ela ser perfeita. Tópico número 2. Se isso aqui foi muito difícil para você explicar para sua turma, não precisa falar sobre isso. Leia o tópico, né? Eu sei que esse ponto é um pouquinho mais forte, mas eu tentei falar da melhor maneira possível para que nós possamos entender, e eu acho que foi simples o suficiente. E é importante nós entendermos isso. Deus nunca escraviza, nunca obriga, nunca predispõe a pessoa, né, para aquilo. Somos livres em Deus. Segundo, atraídos pela mentira.
Estou na página 44, subtópico 2. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E aí eu marquei este versículo aí de Atos 5:5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Vou escrever, porque essa é a única coisa que me chamou a atenção neste segundo subtópico, a palavra juízo. Deus não aplicou este juízo para todos no Novo Testamento. E eu vou falar, eu acho que disso no terceiro tópico um pouquinho mais, tá? Mas aqui o juízo de Deus, por que ele morreu? Ele morreu porque foi o juízo de Deus contra a mentira dele. Graças a Deus que a gente não cai duro toda vez que algum crente mente, né? Porque seria realmente uma situação complicada. Não sei se algum crente ainda existiria na Terra. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, mais uma vez ele coloca a colocação, é possível, né? Quando doavam seus bens, tivessem visto neste gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que for vendido e supostamente doado. Enfim, suposições. Terceiro, mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências. Esta é a palavra-chave aqui. E eu já vou escrever aqui, olha, todo pecado tem consequências. E aqui que eu vou ficar um pouquinho, eu acho que a coisa vai ficar um pouco gostosa para nós aqui, de aprendermos ou pensarmos nisso. Vamos lá. Consequência de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha, quando resolveram mentir, não somente os apóstolos, mas aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro. Custou-lhe suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. E eu marquei essa última frase aí do pastor. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Vigiemos. O que eu quero nos lembrar a partir deste tópico, a palavra-chave que eu coloquei foi esta palavra, consequências. E eu quero nos ensinar, nos lembrar que todo pecado traz consequências. E eu estou falando para crente. Gente salvo, que o Espírito Santo habita nele, que ama Jesus, que quer ser fiel à palavra, todo pecado traz consequência nas 3 áreas. Eu quero analisar. A primeira eu vou começar de baixo para cima. A área espiritual, no espírito do homem, a realidade espiritual do crente, falei do homem, mas é do crente, ok? Quando nós pecamos, na mesma hora, a desobediência contra Deus traz uma marca, traz uma mancha, traz algo, um efeito espiritual, uma consequência espiritual. Quando o homem pecou lá no Éden, a consequência foi a separação de Deus. O pecado separou o homem de Deus, e através do sangue pôde-se haver perdão dos pecados para que Deus pudesse comungar com o homem. Nós vivemos num tempo que o perfeito sacrifício foi trazido e o sangue de Jesus nos permite comungar com Deus. Nós temos então relacionamento com Deus. No entanto, o pecado mancha este relacionamento e começa a provocar que o Espírito Santo não vai frutificar, não vai obrar da mesma maneira, porque é como que nós estamos abafando o espiritual, aquilo que Deus colocou em nós com o pecado. Então, um pecado não vai nos lançar no inferno, mas o caminho de pecado vai. A permanência no pecado vai. Pelo simples entendimento
só para trazer mais simplicidade ao assunto, eu escrevi um livro sobre isso, inclusive, se você quiser olhar no meu site, né, acerca da perseverança na fé, como se perde, como se pode perder a salvação, se é que é perdível. Então, se a pessoa está no caminho largo, é o lugar do pecado. Quando você é livre, você não tem muito problema, já que você é de Deus, está tudo certo, o caminho largo é isso aí. Mas o fato é que todo pecado traz consequência espiritual. Escute, por favor, Deus, nosso Deus é um Deus zeloso. Não é porque está em Cristo, porque é o tempo da graça. Paulo pergunta isso mesmo. Irmão, vocês estão pensando o quê? Paulo pergunta, não com essas palavras, né? Mas você vai lembrar do texto. Porque está na graça, pode tudo, irmãos. Agora nada é pecado. Claro que não. Paulo diz de maneira, a palavra dele, de maneira alguma. Pronto. Então, todo pecado tem consequência espiritual, irmão. Mancha para com Deus. Deus não vai coadunar com isso. E aí, quando eu até marquei aqui, enquanto eu estava lendo com você, que igreja pentecostal, tem gente que pensa, porque eu sou pentecostal, tá tudo certo. Não! Você pode ter certeza, vá lá na fonte, alguma coisa desconecta ali. Porque Deus não se compromete com o pecado. Será que faz sentido para nós entendermos isso? Na hora que nós estamos em pecado, irmãos, é como que Deus desconecta. Ele não deixou de estar em você. É a história do filho pródigo. Ele foi para longe e gastou numa vida de pecado. Ele não só pecou uma vez, ele foi para longe, ele gastou, ele viveu no pecado. Mas o Espírito Santo ainda o constrangiu lá para se arrepender. O caminho de volta existe, chama-se arrependimento. Mas para você ter comunhão com o Pai de volta, para você viver como filho do Pai de volta, para você ter acesso aos bens do Pai, escuta, por favor, que isso é profundo. Tem que se arrepender. Seja uma saída pequena ou grande, mais difícil voltar, mais coisa para deixar para trás, pequena também, porque todo pecado mancha espiritualmente e emocional, irmãos. Na vida de um crente santo, também emocionalmente você vai ver isto, uma realidade. Você não vai sentir da mesma maneira, você vai se tornar um crente mais carnal. As coisas carnais vão ter mais facilidade, você vai estar mais iracundo, você vai ver uma série de coisas que é fruto de uma vida que não saiu deste pecado, por pequeno que seja, porque o pecado tem uma consequência mancha. E na vida física, algumas vezes alcança determinados pecados mais do que outros, mas aqui no emocional e no espírito 100%, e este aqui algumas, ou talvez até muitas vezes. Mas tem consequência do pecado em todos nós. A lei, eu coloquei uma nota aqui para mim mesma, a lei mostra como Deus reage. A lei mostra, ou seja, como é que Deus se sente em relação ao pecado? Aí, para ninguém dizer, irmã, a gente não está mais no tempo da lei, eu usei a lei de Jesus, tá bom? Mateus capítulo 5, porque o que eu ensino é que a lei moral nunca acabou. A lei cerimonial, sim, em Jesus foi cumprida e tudo bem, mas a lei moral nunca acabou. E para comprovar isso, toda a lei moral de Deus do Antigo Testamento se repetiu no Novo Testamento. É a maneira que eu pessoalmente vejo isso aí. Então, eu vou levar você para Jesus, ok? Falando 27 a 29 de Mateus capítulo 5, que diz, ouviste o que foi dito pelos antigos, aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Duas coisas aí. A lei antiga, a lei nova, aí para a gente aprender, de graça com Jesus, glória a Jesus. E a consequência da transgressão. Três coisas que estão nesses versículos aí. A lei antiga diz, só um exemplo, que Jesus dá alguns exemplos neste texto aí, de Mateus 5, Sermão do Monte. A lei antiga diz isso, né? Não adulterarás. Aí ele diz, pois a nova, eu digo o seguinte, se no teu coração já está pecando. Então, a dimensão que Jesus vem trazer, que é a que nós vamos viver agora, é muito pior. Mas nós temos condição por causa do Espírito Santo que nos foi dado. Mas a consequência no versículo 29, que foi o último, ele diz, para vocês entenderem, se a tua carne, se o teu olho, se houver algum escândalo, se te fizer mal, é melhor você arrancar, é melhor você sofrer um detrimento muito forte neste mundo do que com a condenação.
do que o teu corpo ser lançado no inferno. Então, a consequência da transgressão é o inferno, é a condenação. É a condenação, é o inferno. Então, quando nós entendemos como Deus pensa e como Deus reage, nós entendemos o que significa o pecado para Deus, irmãos. Para nós, muitas vezes, é coisa boba. Que Deus vai se incomodar com uma mentirinha dessa? Essa é a nossa visão humana. Alguns de nós. Ah, tem diferença disso para aquilo? Nós temos que, pela Bíblia, conhecer Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vai mudar pela nossa maneira de pensar. Será que nós entendemos isso e tememos esta verdade? Né? Então, a lei mostra como Deus reage. Então, vamos lá, terminando aqui o nosso estudo, né? Tópico número 3, a igreja que repele a mentira. Número 1, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos em Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja, com certeza. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes a palavra é traduzida no sentido de medo, e eu vou colocar aqui medo. Contudo, aqui neste contexto o sentido é reverência e respeito. Como em Atos 2,43 e outras passagens neotestamentárias. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar, e eu marquei isso aí, quão séria é a igreja de Deus. Igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente. Nós acabamos de falar sobre isso aqui. Pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Então, essa última frase do pastor veio coroar aquilo que nós acabamos de falar no fim do tópico passado. Nós temos que entender quem Deus é para saber qual será o seu julgamento, como ele pensa, porque quem vai julgar é ele. Quem vai julgar é ele. Quem vai julgar é ele. E se a gente está nervoso, muito mais se nós não tivéssemos acesso à graça de Deus. Mas que nós possamos temer ao dador da graça, amar a ele pela sua graça com que muito nos amou, entender que o seu caminho é perfeito e é o melhor. Muitas vezes nós não entendemos, nós caímos nas conversas de obreiros que dizem, olha, tem um caminho melhor, e é de Deus, está parecendo aquela conversa de Gênesis. É de Deus também, porque Deus sabe que se você comer, você vai saber tudo, é mistério de Deus, não está aí direitinho aí não, mas nestes dias, escuta aí, escuta por favor, neste dia Deus está revelando coisa nova, porque Deus sabe que você não estava pronto, a geração passada não estava pronto para receber, mas agora esta geração, Deus está falando aos seus santos apóstolos e profetas, você já escutou isso por aí? Porque está acontecendo em nossos dias. É mentira do diabo. O mesmo que mentiu lá no começo. Que disse, não, é que Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Mentirosos. Mentiroso, inimigo da nossa alma. Reverência e respeito. Tem aqueles que temem a Deus. Tem aqueles que amam a Deus. Tem aqueles que estão em santidade. Que estão nos caminhos certos, retos do Senhor. Medo, duas faces da mesma moeda. Medo estão aqueles que estão em pecado, que estão em transgressão. E graças a Deus pelo medo. O temor barra medo. Porque o temor barra reverência, como diz aqui neste texto, os demais irmãos da igreja que viram o que aconteceu com Ananias e Safira temeram. Reverência a Deus. Meu Deus, Deus é santo. A igreja de Deus, que é a segunda palavra que o pastor colocou aqui. A igreja de Deus é santa, não brinquem com ela. Muita parafernália, mas a igreja tem dono. Escute, por favor. Deus haverá de fazer justiça, a justiça não é nossa. Nós não temos que se enervar. Zelosos, sim. Pela verdade, sim. Sermos fiéis à verdade, sim. Ensinarmos a verdade, sim. Mas enervados, e essa palavra inclusive é para mim. Não. Porque a igreja tem dono. A igreja tem dono e é ele, aleluia. Nosso trabalho é como cooperadores, aleluia, como servos e nada mais. Então, o medo para aqueles que possam estar num caminho, né, meio dúbio aí dentro da igreja é importantíssimo. É a salvação de Deus, inclusive, para eles. É temor, medo.
E muitos se aproximam da coisa de Deus por causa da realidade do inferno. Que, diga de passagem, muitos teólogos estão se esforçando para provar que o inferno não existe. Porque se o diabo conseguir tirar este temor do coração de todas as pessoas, o que vai acontecer? Quem é que vai querer saber de Deus? Né? Muito menos, se é que algum vai querer. Então, o medo e a reverência são os dois aspectos aí do temor de Deus, mas mostram que Deus tem compromisso, é a última palavra deste subtópico aí, com a sua igreja. Como é que eu aprendo isso? Pela revelação, irmãos. Não só aquilo que ele deu para a igreja, como ele cuida da igreja. A igreja é dele. Aliás, quer ouvir palavra maior do que essa, que é o corpo, ele é a cabeça, e a igreja é como o seu próprio corpo. Vamos para o último subtópico, número 2, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado, e eu marquei tudo isso aí até o fim deste tópico, e não arranja desculpas para justificá-lo, ou seja, justificar o pecado, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio torna-se inoperante. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fui levada a uma realidade que eu também tenho convivido muito com ela. Qual é? Que quando Deus não move, uma igreja inoperante, o pastor chamou aqui, né? Quando Deus não move, vamos usar uma palavra mais popular. O que acontece nas igrejas? Nós toleramos o pecado, nós nos tornamos crentes carnais, cada um tem o seu entendimento da coisa, e tudo pode, está tudo bem, Deus é bom, e etc. E até a teologia agora não é bem assim, porque é assembleiano, porque um é raiz, o outro é menos raiz, o outro é sei lá o quê. Aí nós trazemos esta convivência, esta realidade de cada um é o que é, e pouca gente está estudando a Bíblia, temendo a Deus, aprendendo das Escrituras, menos ainda, ou sei lá, que o número é igual, ou um pouco, tem vida de oração para com Deus. Aí o que aconteceu com a igreja? Se esfriou. É o que o pastor colocou aqui. A igreja não tem mais dom espiritual, não tem mais fervor nas orações, as pregações não tem mais virtude, não quebra mais o pecado, não resolve mais os problemas da igreja para que a igreja seja fortalecida, nada disso mais acontece. Aí quando Deus não move, o que aconteceu na igreja? Nós fazemos o movimento. Tá aqui, eu vou escrever aqui, ó. Nós fazemos o movimento. Algumas vezes de fonte humana e outras vezes de fonte espiritual. Agora, se o espiritual não é de Deus, já entendeu? Aí começou, precisamos sambar no culto, o pastor precisa pregar, fazendo todo tipo de gracinha, precisa, tudo isso que nós vemos por aí, nós precisamos capacitação filosófica, nós precisamos de música do fundo para atenuar a cabeça das pessoas, nós precisamos de um monte de coisa. Primeiro colocamos um monte de coisa para agradar todo mundo. Aqui na igreja agora tem dança, tem arte, tem luz, deixa de ter luz, é colorida, não sei o que, tem tudo, irmão, na igreja, para agradar todo mundo. Aí o que aconteceu? Aí foi ajustando, os crentes ficaram tudo carnal. E quando a gente fica carnal, não significa em pecado carnal. Carnal é simplesmente não espiritual. Não cuidando das coisas espirituais, palavra e oração e vida com Deus, aquele básico da fé mesmo, que nós somos chamados por Jesus para isso. Aí ficamos carnais. Mas o que acontece? Quem está carnal está pertinho do pecado. Aí já aceita uma coisinha aqui, outra aqui, aí foi entrando. E aí, em cima disso, vem os falsos obreiros, que a gente já falou deles hoje. Ensinando que não é bem assim, que o pessoal do passado, que tal, aquela coisa toda, que a conversa toda. E já que a gente é pentecostal, escuta aí que eu vou terminar nisso aí, olha lá. Já que a gente é pentecostal, não somos sensacionistas nem nada, a gente aqui é tudo do poder, do reteté, o nome que dê para cada um, né? Então, já que Deus não está se movendo porque ele não aceita nem comunga pecado, Deus não dá glória ao homem.
Então, porque Deus não está se movendo, o que está acontecendo nas nossas igrejas? Nós estamos se movendo. Aí a gente dança, e a gente tem a espiritualidade, e a música é desse jeito, e todo tipo de coisa. E tem pastor sendo treinado em toda sorte de manipulação psicológica. E até se metendo em coisas espirituais, escusas, que estão para todo lado. Olha, irmão, tem escola aqui nos Estados Unidos, já chegou no Brasil também. Dessa mesma igreja, escola de profeta, que agora você aprende a ser profeta, a fazer gente cair, a profetizar, a fazer isso aqui, você aprende. Eu não sei que Bíblia que eles têm, que eles usam para ensinar isso, mas é uma coisa tremenda. Por que precisa disso? Porque onde Deus não move, o homem tem que fazer movimento. Agora significa que este movimento todo aí é do homem, ou pior, quando ele mescla com coisas espirituais, e se não é de Deus, então que espírito é esse? Não existem 3 reinos. Quem pode dizer amém? Aleluia. Quando nós não temos a presença genuína de Deus, a resposta é: busque o problema na fonte. Foi o que Jesus falou a uma igreja em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, e eu vou encerrar com este texto para você e para mim também, o meu coração. Que Deus use a você, professor. Em nome de Jesus, nós precisamos de servos valentes nestes dias. Apocalipse 2, palavra de Jesus Cristo a João. Diz: tenho, porém, contra ti. Esta é a revelação de Deus. Jesus falou para João, está dentro desse cânon sagrado. Esta revelação aí é de Deus. Esta profecia é de Deus. Foi Jesus quem falou. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que que Jesus está dizendo aí? Vocês têm coisas boas, mas tem um problema que é sério, e é na raiz, é lá um problema lá, que está travando tudo. Vocês perderam o seu primeiro amor, qualquer que seja. Qualquer que seja o pecado que esteja aqui em situação. O pastor falou, o pastor tem acesso à realidade de igreja. Isso, quando a igreja não repreende o pecado, quando a igreja não tem disciplina, quando a igreja tolera o pecado, quando a igreja permite que cada um tenha a sua vida como queira, você tem que procurar a raiz, e a raiz chama-se pecado. Esta igreja que Jesus está falando tinha este problema. E aí, qual é a orientação de Jesus? Que ama, que quer restaurar, que quer comunhão conosco, que quer que o mover na igreja seja de Deus outra vez. E se nós temos temor, em nome de Jesus, que ouçamos esta palavra com temor. Ele diz: lembra o que foi, porque eu tenho certeza, nós que temos o Espírito Santo de Deus, eu sei por isso, quantas vezes eu, na minha intimidade com Deus, na minha vida, dia a dia, deixei vazar uma coisinha, dei acesso a uma vaidade, a alguma coisa, alguma intenção financeira, algum projeto. Eu sei que ali eu pequei contra o meu Senhor, eu saí da vontade dele, e eu vou caminhando, vou dando desculpa, vou, enfim, para lá e para cá, mas a graça vai se perdendo, o vigor espiritual vai murchando. Aí o que Jesus disse? Olha para trás e olha, lembra de onde você caiu e arrepende-te. Sem arrependimento não há restauração, igreja. Se nós não arrependermos deste caminho que nós estamos caminhando, o Senhor não vai mais mover. Lembra daquela história do Antigo Testamento? E acabou, foi-se a glória de Israel. E onde não há, principalmente igrejas pentecostais e carismáticas, que não têm a glória de Deus, e o poder de Deus e o mover de Deus, tem mover espiritual de outro lugar. Irmãos, que Deus use a você em nome de Jesus, professor, para ser este atalaia, para ser este servo, esta serva, que venha trazer à tona aí onde Deus te colocou esta verdade. As minhas orações continuarão sendo com você. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.